Deus. E a negligência também é um crime religioso. O Gabriel tinha formulado uma pergunta aqui que eu quero ler para vocês, que é outra tese de doutorado. Então, para poupar o Pondé de começar, vamos começar com o pastor e arqueólogo. Uma pergunta simplérrima que o Gabriel trouxe aqui. Simplérrima. Eu quero saber como cada um de vocês, e daí vocês podem pegar à vontade, um jogar para o outro, como cada um de vocês entende a morte e o que isso diz sobre o sentido da vida. Essa pergunta é tão simples que eu vou deixar o meu motorista responder. Vocês conhecem essa história, né? Eu vou deixar o meu motorista responder. Viu? Assim, a coisa só fica pior, né? Se essa pergunta fosse... É porque, assim, a gente partiu do princípio seguinte, Pondé e Rodrigo Silva. A gente não vai fazer pergunta, batatinha, quando Mas se fosse uma aula de filosofia, o professor ia dizer assim, olha, para com essa pergunta, cala a boca e vai ler Platão. Certo? Quer dizer, essas e quase todas que a gente está tendo aqui, certo? É que eu adoro, eu vendo as entrevistas de vocês, o Pondé, em um dado momento, ele fala o seguinte, não é que eu duvide de Deus, mas se eu morrer, chegar lá em cima e encontrar, eu vou falar, putz, cara, bacana te conhecer, vamos trocar uma ideia? O ponto, no final das contas, é esse, assim, a morte seria uma oportunidade, talvez, Pondé? Então, a pergunta fala... O que a gente entende como a morte. Isso. E o que isso diz sobre o sentido da vida. É só isso. Obrigada, Gabriel. Primeiro, olha, a morte, filosoficamente, eu tenho um livro, um autor que em filosofia é muito conhecido porque ele é nome de um dicionário, José Ferrater Mora, um espanhol, que é um grande dicionário de filosofia. Hoje já existe em português, que ele era filósofo também, não só fez o dicionário. E ele tem um livro chamado, esse não tem em português, uma série de artigos que saiu na Revista do Ocidente, na Espanha, que chama Ontologia da Morte, certo? E onde ele tenta estabelecer exatamente o que é a morte do ponto de vista da ontologia, ou seja, da ciência primeira do Aristóteles, do ser. Eu lembro, por exemplo... nas primeiras aulas de medicina, que os professores, quando queriam bagunçar a cabeça, nossas cabeças dos alunos, mostravam como é difícil você afirmar exatamente o que é a morte, do ponto de vista médico, né? Como é complicado, juridicamente é complicado, super responsabilidade, quer dizer, e isso vai se desdobrar em discussões do tipo desliga aparelho, não desliga aparelho, estica a vida, não estica a vida. Então, seja do ponto de vista da ontologia da morte, seja do ponto de vista da prática médica com a morte no dia a dia, é claro que isso tem situações de que nem se leva em conta isso daí do ponto de vista de uma medicina às vezes mais selvagem, mas assim, o fato é que não é tão fácil assim do ponto de vista do conceito, né? A gente pode dizer, em medicina existe uma expressão que é o seguinte, atingiu efeito letal ou sucesso letal. Eu tenho pavor dessa expressão. Ou seja, morreu. Ou matou. Sucesso letal. Mas é uma expressão médica. Atingiu sucesso letal. Sim. Quer dizer, é típico da patologia. Significa que matou o organismo, né? O sucesso significa que o agente agressor, seja ele qual for, ou a desordem fisiológica que se instalou, tem uma dinâmica que é justamente se impor àquele organismo e eliminá-lo. Aliás, é uma das coisas que o Ferrater Mora discute, porque do ponto de vista de um corpo que de repente invade um outro corpo, ou esse outro corpo ele mata, mas para ele era importante fazer aquilo, para a própria fisiologia dele. Sim. Né? Então, a morte é mais fácil a gente lidar com ela do ponto de vista, como os filósofos falam, do senso comum. Talvez a melhor forma de se lidar com a morte é chorar, se revoltar, ficar puto. Viver o luto. Viver o luto, né? Muitas vezes lidar com o fato de que essa é uma experiência humana, até onde a gente sabe, não só
não acho que seja só humana, mas até onde a gente sabe, de olhar para a morte e entendê-la como um absurdo total, né? A negação completa de qualquer sentido, né? Eu não estou entrando aqui na crença de que existe a vida após a morte. Crença essa que, evidentemente, eu não tenho, né? Mas, assim, tem algumas fórmulas históricas, religiosas, de solução de vida após a morte que eu considero bem fraquinhas, né? Já lidei muito isso com alunos em sala de aula. Assim. Tem certas, tipo, imaginar o paraíso, como eu lembro de uma novela e num filme, gente de branco, andando numa praia. Quer dizer, é de uma pobreza cognitiva. Por quê? Porque, na realidade, a gente não consegue imaginar o que é. No politicamente correto vai ter que ser gente andando de preto. Porque senão vai pegar mal. Vai pegar mal. Vai pegar mal. Porque associar o bem ao branco. Ou de todas as cores. Né? Todas as cores, também, para que ninguém fique de fora, né? Então, puta bode isso. Puta bode para mim. Mas assim, então, eu acho que quando a gente começa a tornar a morte objeto de um raciocínio complexo e técnico, ela pode se tornar um problema a mais. Quando, na realidade, a morte implica em sofrimento para aqueles que ficam aqui, né, que perde o ente amado, e para aqueles que morrem também, medo, desamparo, abandono, sofrimento. Dúvida, né? Inclusive isso, né? No sentido de acabou, vai acabar tudo, o que vai rolar depois, ou não rola nada. Agora, então, o vínculo disso com o tema do sentido da vida, aí é uma discussão de cachorro grande, né? Camus, por exemplo, que entendia que o único problema filosófico é o suicídio, porque o resto é problema de engenheiro, certo? O único problema filosófico é porque eu não me mato, já que a vida não tem sentido. Então, assim, mito de Sísifo, né? Que, na realidade, o raciocínio todo vai levar à ideia de que é quando você cansa de empurrar a pedra para cima que você pode encontrar algum sentido. Ou seja, como dizia o Sr. Han também, filósofo romeno que eu gosto muito, quer dizer, às vezes as virtudes só são atingidas pelo cansaço, né? Quando você não cansar, você não atinge virtude nenhuma, né? Mas, ainda no Camus, quer dizer, a ideia da filosofia do absurdo do Camus, a dissociação profunda entre a expectativa humana de significado, que é, então, o personagem no palco, o ser humano, e o mundo como cenário desse palco onde o personagem se move, nega qualquer sentido. Nega, é indiferente. Muitas vezes pode ser maravilhoso, mas aquilo que é maravilhoso hoje pode se transformar em algo não maravilhoso, né? Ao longo da história, da vida, das experiências. Então, sabe aquela ideia do Shakespeare, né? Do Macbeth? A vida é um ator correndo de um lado para o outro do palco, um roteiro escrito por um idiota, cheio de som e fúria, significando nada, né? Então, essa é uma compreensão tipicamente trágica. O Camus é um autor trágico, claramente trágico, né? Claramente trágico, a posição do Camus. Então, essa é uma visão trágica da realidade, né? E a experiência do sentido é construída, muitas vezes não de forma consciente, depende da história de vida que você tem, da família que você nasceu. Quais são os seus princípios, os seus valores? Eu suspeito profundamente que temperamento é destino, né? Assim, você tem um temperamento A, pode determinar uma certa forma de desdobramento da sua vida. Você tem um temperamento menos A ou B, isso se transforma em outro desdobramento, né? Agora, qual é o vínculo entre a morte e o sentido da vida? Numa resposta curta, eu diria, para além de qualquer crença em vidas após a morte pode ser uma das experiências mais poderosas de negação do sentido da vida.
justamente pelo fato de que ela é indiferente, cruel, certo? É claro que alguém pode dizer, não, mas exatamente lutar contra a morte é o sentido da minha vida. Sei lá, um aluno que entra no primeiro ano da faculdade de medicina pensando que a medicina é isso. Então, assim, o sentido da minha vida é lutar contra a morte. Ou viva todos os dias como se fosse o último, porque você não sabe qual vai ser o dia de amanhã, então vive intensamente. Eu acho essa frase, ela vale mais. O destino dela, na forma do senso comum, ficou muito claro na propaganda do Visa. Certo? Essa história de viva o instante, né? Assim, tinha uma propaganda do Visa, assim. Sim, né? Sim. O Visa dá a você a chance de ver o instante. Continua tendo, você falou deles aqui, foi um marketing. É isso. Então, eu não sei se ela ainda passa, mas eu lembro muito bem dela, porque me chamava a atenção e dizia, olha onde foi dar essa ideia de viver o momento presente. Ou da serve, porque eu mereço, né? Aquela coisa. Bom, marketing, propaganda, acho que isso. Bom, então é isso que eu penso. Quer dizer, é claro que, grosso modo, a morte é um grande problema para o sentido da vida. Né? Principalmente quando uma das características do luto é o sentimento profundo de que aconteceu um crime. Um ser que você ama não existe mais. Você vive como um crime. Né? O Freud vai dizer que o normal é que você sofra muito e depois isso desapareça. O melancólico passa a vida inteira com a experiência de perda de um objeto, que na realidade é ele mesmo. Mas assim, então, eu acho que o que melhor fala da morte é o luto. É o sentimento de que isso é um crime. Não podia acontecer. Não deve acontecer. E que você sente quando isso acontece muito perto de você, com um ser que você de fato ama. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, tanto é que tem gente que suspeita que se o homem não fosse mortal, não existiria religião. Sim. Porque aí não existiria esse grande problema. Para você, qual é essa relação, Rodrigo? Eu estava pensando no caminho também, quando você falou aí, esse grande problema filosófico, né? Por que a gente continua vivo? Porque para morrer, qualquer criança já é velha o bastante para morrer. Um recém-nascido já é velho o bastante para morrer. E a gente não aceita. Por mais que a gente entenda um processo natural, mas a gente não aceita. E não aceita, e às vezes algum cético pode até bater no pé e falar assim, não, isso é coisa de religioso, eu não tenho medo da morte. Bullshit. Exatamente, com certeza. Você sabe como é que crente xinga às vezes? Que bosque. Para não falar. Então, bullshit. Então, eu traduzi aqui politicamente correto. Então, o que acontece? Tudo bem, ele pode não ter medo da morte, mas e se ela atingir alguém que ele ama? Então, o ponto é esse. Compensa ficar vivo? O Sísifo, que ele menciona ali, é uma mitologia grega do camarada que foi condenado pelos deuses a ficar sempre empurrando a pedra até o topo. Aí quando ele chegava lá no topo, a pedra voltava. E no outro dia tinha que fazer isso de novo. Quer dizer, ele passava a vida toda. Ele falou, a vida é isso, a gente tá empurrando uma pedra. E convenhamos, nós nos passava, todo mundo passava, então pra que a gente vai perder tempo com isso? E não só o Camus, muitos filósofos embarcaram nessa até antes dele. Você tem o próprio Heidegger. Embora o Heidegger não aceitava ser chamado de existencialista, mas a filosofia dele embarcou bastante nisso aí. O Wagner e outros mais a gente podia citar. E o que o existencialismo fala? Eu tenho que ter a consciência da minha existência, muito self, eu. E a partir disso aí é o seguinte, olha, não creio em Deus, não creio no transcendente, a morte está aí, eu tenho a vida, então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é procurar viver esse ato entre o aqui e o daqui a pouco, da morte, da melhor maneira que eu posso. Se bem interpretado ou mal interpretado, eu não sei, mas é com base em pensamentos de Heidegger que você vai ter Sartre e Simone de Beauvoir colocando uma vida que alguns vão colocar como bastante hedonista, né? Aproveitar. E hoje, você falou do cartão de crédito aí, tem muita gente que não leu uma linha desses filósofos existencialistas, não sabe nada de filosofia, mas ele tem a filosofia existencialista. Quando você vê assim, olha, você tem que cuidar para não chegar na velhice e se arrepender dos beijos que você não deu, das meninas que você não azarou, das experiências que você não experimentou. O que você não viveu. E a religião é muito atacada nesse ambiente, porque a religião é uma reprimenda de vontades. É você combater o vício,
É você combater... Hoje já tem elementos fora da religião também que combatem certos vícios. Por exemplo, você pode ser um cético maior e você não vai, às vezes, beber, não vai fumar, não vai usar açúcar, porque você quer ter um corpo bom. Mas no passado, isso era um discurso mais da religião. O religioso, ele evita esse sexo aqui, ele evita aquela comida ali, ele evita aquilo outro. Então isso vai muito na contramão do existencialismo. Espera aí, eu estou perdendo tempo em privar o meu corpo de vontades, sendo que vai tudo acabar mesmo? Bobagem. Agora, dentro da teologia, como é que a gente encara isso? De novo eu volto à necessidade. Essa necessidade que eu tenho de transcendência, no hebraico tem a palavra rolam, que é a palavra eternidade, e o Eclesiastes diz, Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. A gente tem uma vontade de perpetuar os momentos bons, se pudesse. Mas veja, eternidade aqui não é uma vida infinita. Porque imagina um camarada num asteroide, sabendo que ele é o único ser de todo o universo, e ele tem uma ampola de veneno e outra da vida eterna. E ele, por acidente, toma a ampola da vida eterna e fica a eternidade toda no asteroide. Não tem graça nenhuma, é melhor morrer. Sim. Então, eu estou falando uma vida eterna com propósito. A gente quer isso. Você quer eternizar aquele momento em que o seu bebê falou pela primeira vez o seu nome, o primeiro beijo que você deu na pessoa que você ama. A gente quer isso, tem isso. Então, essa talvez é a bifurcação entre o ateísmo e o teísmo. O ateísmo fala assim... Eu não tenho resposta para isso, acabou, vou acomodar. O teísta fala assim, não, se tem esse buraco aqui, eu vou atrás. Se eu posso comparar numa parábola, talvez não muito correta, seria como se eu tivesse com uma doença, eu vou até o hospital, e o hospital fala o seguinte, olha, você está com essa doença, e aqui não tem nada que nós possamos fazer por você. Se eu tiver errado aqui, pode me chamar a atenção, viu, Pondendo? É uma leitura particular. O teísta vai falar o seguinte, não tem solução para mim nesse hospital, mas alguma solução tem que ter. Eu vou para a Unicamp, eu vou para a USP, eu vou para a clínica tal. O ateísta vai falar assim, se não tem solução, então eu vou ficar no hospital até morrer. E se ele for existencialista, ele fala, já que eu vou morrer mesmo e estou no hospital, então eu vou tomar todo o refrigerante que eu quero, comer toda a gordura que eu quero, porque eu vou morrer mesmo, só vou... tentar viver o melhor que eu posso. E quem determina o que é certo e o que é errado sou eu, nesse ato entre o agora e a minha morte. Então, essa é assim que a teologia lida com a morte. A morte, para a gente, não é o fim. É apenas uma passagem. Eu também não quero lidar com a questão de vida após morte aqui, como o Pondé também ponderou, não é isso? Mas dentro do histórico do cristianismo, a gente nota como isso muda até a relação de crentes com a morte. Eu vou dar um exemplo das catacumbas de Roma. Tem um estudo muito interessante, para quem não sabe, as catacumbas de Roma, diz a tradição que foram construídas desde Flávio Domitila, no final do 1º para o 2º século ali. São corredores, quilômetros e quilômetros de corredores que você tem embaixo de Roma, onde os cristãos eram sepultados, porque eles não podiam ser sepultados no cemitério judeu, porque eles não eram mais reconhecidos pelo judaísmo. Eles não queriam ser cremados como os romanos faziam. Então eles eram colocados ali. E na lápide dos cristãos, eles escreviam muito o que eles pensavam. E a primeira coisa que me chama a atenção é que eles sempre comparavam a morte a um sono, do qual você vai despertar na ressurreição. Tanto é que a palavra cemitério vem daí. Cemitério em grego, coemiterium, significa dormitório. Coemiterium. Tanto em latim, coemiterion em grego, coemiterium em latim, dormitório, porque eles encaravam a morte como um sono. E você vê sempre nas lápides escritas assim, aliás, com erros gramaticais de latim e grego tremendo, escrevendo coisa em latim com a letra trocada, então você vê que eram pessoas provincianas, sem muita cultura. Aqui jaz fulana, dormiu no Senhor. E as palavras que mais repetem lá, é a mesma palavra em 2 idiomas, é a palavra pati, paz, e eirene, que também é paz. Curiosamente, depois que o cristianismo ganhou a projeção de religião do Estado, queridinha do imperador Constantino, as catacumbas, que antes eram um lugar assim das pessoas ficarem ali porque não tinha outro jeito, se tornaram a Quinta Avenida. Agora era chique ser sepultado do lado de um túmulo de um mártir. Então olha que interessante, mudou, você sabe, muda a política, mudou. Claro. E aí a gente nota algumas mudanças tremendas.
Agora você tem mármore de pórfiro, mármore rico, caro. A linguagem ficou mais sofisticada, com poucos erros, as letras mais bem escritas, mas aí você nota um tom de desespero que não havia antes. Frases como, por exemplo, uma está escrita assim: você que me amaldiçoa, aproveite para fazer isso agora, já que eu não posso responder à altura. Ria da minha tragédia, desgraçado. Amanhã você vai estar aqui. Nossa. E assim por diante. E as palavras paz e eirene, pati e eirene, desapareceram. Então é aquela questão. Eu quase arriscaria, de uma maneira até, talvez, infantil, arriscar dizer: se a religião é o ópio das opium des folks, mantenha esse ópio. Ainda que fosse, eu não creio que é. Mas ainda que seja, mantenha, porque a esperança da vida eterna, e para mim não é apenas uma coisa real, ela lhe dá uma convicção que essa vida aqui é apenas uma preparação para o porvir. E para fechar a minha resposta, eu vou dar mais uma comparação. Eu gosto muito de comparações, metáforas, como Jesus, né? Parábolas, né? A sensação que eu tenho, meus queridos, é como se eu estivesse na porta de um restaurante. Daqueles assim... Hoje a gente experimentou aqui o salmão delicioso ali, né? Quem fez mesmo? Da Cordélia. Cordélia, obrigado, viu? Maravilhoso. Não sei se o Pondé teve a oportunidade, mas eu tive. Ainda não. Não, ele ainda é ateu com relação ao seu salmão, eu já experimentei, eu sei que existe. Não, mas eu acredito que salmão Você acredita que existe? Defumado com Defumado, creme é fraiche. muito bom. Mas imagine que você está com uma fome de leão e você é aquela pessoa que come bem. Aí ela chega lá e lhe dá só um pedacinho assim de degustação. Aí você come, nossa, eu quero mais. E ela fala assim, não, só tem isso. Mas eu ainda tô com fome de bater um prato de salmão. Mas só tem esse. Contente-se com isso. O cristianismo já te dá uma outra versão. Você gostou? Então é que é apenas uma degustação do que haverá depois. A mesa não foi servida. Então é a fome que me faz ter a certeza que o objeto da minha necessidade está do outro lado da parede, me esperando. É uma questão de encontro entre uma necessidade e o objeto. Porque se o objeto não existe, de onde vem a necessidade? Eu estou aqui fazendo uma paráfrase do Descartes, que o Descartes falava que a única coisa que você pode ter certeza é da sua existência. Cogito ergo sum. Eu posso até duvidar que vocês três estejam na minha frente. Ainda que você seja uma ilusão, uma Matrix, nenhum de vocês existe, mas para ilusão ser produzida, o iludido tem que existir, que sou eu. Então eu existo em algum lugar. Então Descartes ele partiu da sua própria existência. Se eu penso, então eu existo. Se o vazio existe, o correspondente dele deve existir. Essa talvez que é a visão que a gente tem com morte, com esses detalhes desse jeito. Mas eu sei que muitas vezes esse que é o meu grande problema. Não é o seu caso, mas em muitos é. Que muitas pessoas se tornam ateus pelo tipo de religiosidade que eu passo para eles, lembrando que a minha vida pode ser a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora. Até aquilo que eu falei, crimes em nome de Deus são complicados.